Esse assalto no Louvre não apenas chocou toda a França, francamente, chocou o mundo inteiro, com relatos agora indicando que cerca de 102 milhões de dólares em joias foram roubados. Agora, a corrida é para achar os culpados e recuperar os itens antes que sejam destruídos. Bem-vindo ao Sidebar, apresentado pela Law and Crime. Eu sou Jesse Weber. Se eu dissesse para você que, em 8 minutos, 7 minutos, durante o horário de pico de visitas no infame Louvre, em Paris, usando um caminhão, uma escada, um cortador de disco e scooters, um grupo de ladrões conseguiria realizar um assalto que entraria para o Batla da história. Como a ABC noticiou, estima-se que 102 milhões de dólares em joias foram roubados. Você acreditaria nisso? Essa é a realidade. Inacreditável. Falei disso antes e alguém comentou. É tipo missão impossível. Não, é missão possível. É missão possível. E esses ladrões, eles ainda estão soltos agora, no momento desta gravação. Segundo o The New York Times, esta é a linha do tempo. Em 19 de outubro, às 9h30, os ladrões estacionaram o caminhão sob as janelas da Galeria Apollo, onde ficam as joias da coroa francesa. Fica no andar de cima. Aliás, eles aparentemente estavam disfarçados de operários da construção civil usando esses coletes amarelo-alaranjados. Eles ainda conseguiram isolar a área ao redor do caminhão com cones de sinalização. O que eles fazem em seguida? Tem uma escada elétrica que sai do caminhão e eles sobem por ela, vão até o andar de cima e entram em uma varanda. Você lembra da serra circular, a esmerilhadeira? Eles usam para cortar vidro. O alarme de segurança dispara. Vamos falar sobre a resposta da polícia um pouco mais tarde. E então eles, supostamente, ameaçam os seguranças do museu com a serra, quebram 2 vitrines e pegam um monte de joias históricas. Às 9h38 da manhã, eles sobem nas scooters Yamaha T-Max do lado de fora e fogem. Eles seguem para a rodovia Assas e Lyon. O roubo durou cerca de 7 minutos. Novamente, ninguém foi preso até o momento desta gravação. E o New York Times também relatou esse detalhe. Segundo a promotora de Paris, Laure Bacall, os ladrões conseguiram a escada elétrica para o caminhão, alegando falsamente que seria usada em uma mudança. E então, supostamente, quando alguém foi verificar para confirmar isso, eles ameaçaram essa pessoa. Essa pessoa registrou uma queixa em uma cidade distante de Paris. Sabe o nome da cidade? Louvre. Sim, como disse o promotor Bacall, abre aspas, uma coincidência perturbadora. É só uma forma de falar. Agora escuta, ouve o que eles conseguem. Certo, eles ficam com a tiara da Imperatriz Eugênia, esposa de Napoleão III, que contém 212 pérolas, quase 2.000 diamantes e quase 1.000 diamantes lapidados em rosa. Eles também têm o laço da Imperatriz Eugênia, com quase 2.500 diamantes, sendo 200 lapidados em rosa. Eles também ficam com o broche da Imperatriz Eugênia. Há uma série de joias de safira do século XIX que, segundo relatos, foram usadas por Hortência de Beauharnais, rainha da Holanda, Maria Amélia, rainha dos franceses, e Isabel de Orleans, duquesa de Guise. Partes do conjunto de esmeraldas presente de casamento de Napoleão. Aparentemente, Napoleão deu colares de esmeraldas e diamantes para Maria Luísa. Este colar inclui 32 esmeraldas, além de 1.138 diamantes. E esses ladrões também roubaram um par de brincos de esmeralda com diamantes. E aparentemente, eles também tentaram fugir com a coroa da Imperatriz Eugênia, mas a deixaram para trás na pressa de escapar. Ela foi danificada durante tudo isso. O promotor público de Paris, Bacall, que citei antes, anunciou que os itens foram avaliados em 102 milhões de dólares. Segundo um curador do Louvre, isso desconsidera até a perda histórica citada pelo promotor. Mas eles também não estavam segurados. Isso é meio comum, mas eles não estavam segurados. E existe um perigo real sobre o qual eu quero falar daqui a pouco. Existe um perigo real de que esses ladrões destruam os itens. Com Bacall dizendo, podemos esperar que os autores pensem nisso e não destruam essas joias sem motivo. E vamos falar sobre isso porque são itens realmente únicos, específicos, que podem ser difíceis de vender.
Atualmente, autoridades conduzem uma grande investigação nacional com cerca de 100 policiais envolvidos. 4 suspeitos estão foragidos, mas pode haver cúmplices. O presidente francês Emmanuel Macron prometeu capturar os ladrões, chamando o crime de ataque ao patrimônio e à história do país. O ministro da Justiça, Gérald Darmanin, afirmou que o assalto transmitiu uma imagem negativa e deplorável da França, dizendo: "O que é certo é que nós falhamos e que todo o povo francês sente como se tivesse sido roubado. Veja, sim, já houve grandes roubos antes. Em 1994, em menos de um minuto, 2 homens roubaram a pintura O Grito em Oslo, no Museu Nacional da Noruega. Em 2000, a vista de Auvers-sur-Oise de Cézanne foi roubada e nunca recuperada do Museu Ashmolean, em Oxford. Em 2017, uma moeda de ouro valiosa foi roubada do Museu Bode, em Berlim. Teve o assalto no Museu Isabella Stewart Gardner, em Boston, Estados Unidos da América. Em 1990, 2 homens vestidos de policiais de Boston enganaram, amarraram os seguranças e roubaram 13 obras de arte, incluindo Rembrandt, Vermeer, Degas e Manet. Em 1911, a Mona Lisa foi roubada por um funcionário do Louvre, mas recuperada 2 anos depois em Florença, Itália. No entanto, este aqui, realmente choca em um nível totalmente diferente, considerando o quão ousado foi e o quão bem-sucedido foi. Agora, foi noticiado que o Louvre reabriu hoje, pela primeira vez desde o roubo. Vou dizer isso, ok. Estou curioso e isso é algo que quero abordar. Se isso está conectado de alguma forma a alguns roubos recentes que vimos, certo? Em setembro, pepitas de ouro no valor de quase 700 mil dólares foram roubadas do Museu de História Natural de Paris. Havia uma porcelana chinesa antiga no valor de 11 milhões de dólares que foi levada de um museu em Limoges. 7 itens foram roubados do Museu Cognac-J, em Paris, no ano passado. No ano passado, criminosos armados roubaram várias obras do século XX no Museu Hiram, na Borgonha. Então, tudo isso está conectado. O que está acontecendo? O que podemos esperar? Vamos conversar sobre isso. Quero chamar alguém com quem queria muito conversar sobre isso. Sempre fico feliz em recebê-la. Tracy Walder, ex-oficial de operações especiais da CIA, ex-agente especial do FBI, colaboradora de Segurança Nacional na News Nation e autora de A Espiã Inesperada. Tracy, bom te ver. Pelo que entendi, você não só tem acompanhado isso, como também tem falado sobre o assunto. Então, eu definitivamente quero a sua opinião. Deixa eu começar por aqui. Eu já falei como isso é inacreditável. Como eles conseguiram fazer isso? Agora eu conheci, você sabe, praticamente eu mencionei isso, certo? Como eles conseguiram a escada. Estavam vestidos como operários da construção e subiram, mas tipo, de verdade. Como diabos algo assim é realizado? É chocante. Isso indica algo sobre o nível de expertise aqui? Obrigada por me receber, Jesse. Já falei sobre isso na News Nation e nas minhas redes sociais. Eu sinto que, por causa da forma como essa área foi alvo, e eu sei que, obviamente, essas são obras de valor inestimável, mas há outras obras de valor inestimável no Louvre, certo? Esta não é a única obra de valor inestimável. Então, eu acredito que essa área foi obviamente escolhida como alvo, mas acho que foi escolhida por causa de algum tipo de informação privilegiada que eles tinham. Na minha opinião, eles tinham que saber que aquela era a área do Louvre. Aquela área do Sena, a área que fica de frente para o Sena, estava em obras, e já estava em obras há bastante tempo. Então, ninguém necessariamente estranharia aquele cesto, aquela escada cesto que você vê ali em cima por um tempo. Acho também que eles sabiam que uma sala estava sem câmeras funcionando. Pelo menos é isso que a imprensa francesa está noticiando. E eu acho que, para fazer algo assim em plena luz do dia, na minha opinião, eles tinham que ter essa informação. Se me permite, quero comentar rapidamente sobre ser em plena luz do dia. Muitos acham isso muito ousado. Mas se você pensar bem, a verdade é que o museu estava aberto naquele momento. Então, na minha opinião, a segurança está, na verdade, no seu ponto mais fraco nesse momento, porque você tem visitantes, mas também precisa proteger os artefatos. Já à noite é só uma questão de proteger os artefatos. Esse é um bom ponto. Além disso, se você for como equipe de construção, pode justificar sua presença. Ao invés de aparecer às 2 da manhã,
Você citou um trabalho interno, algo que também considerei, ou informações internas. Muito se comentou que foi algo direcionado, pois eles sabiam exatamente o que buscavam, apenas as joias. Eles nem tentaram pegar uma obra-prima a óleo, como a Mona Lisa, que estava relativamente perto. Eles não parecem nem ter tentado fugir com um diamante de 140 quilates, certo? O que isso te diz? Então o que isso me diz é que, na minha opinião, de novo, nada disso foi comprovado de fato. Mas, na minha opinião, o que eu acredito é que eles estavam lá simplesmente para tirar o máximo proveito possível, digamos assim. Essas joias são inestimáveis, sem valor monetário definido, podendo valer centenas de milhões de dólares. A questão é que o valor delas vem da sua procedência, certo? O valor delas vem do fato de serem joias napoleônicas. Eu acho que eles provavelmente não se importam com isso e estão dispostos a aceitar a perda e separar tudo. E então vender esses diamantes, safiras, rubis, meio que separadamente, né? Então eu acho que era mais isso que eles estavam procurando. Eles não queriam roubar uma grande obra de arte para vendê-la inteira no mercado negro. Eu quero falar um pouco sobre o que eles podem fazer com elas. Vamos deixar isso de lado por um momento, pois acho muito interessante essa corrida para encontrar esses itens antes que sejam derretidos. Esse nível de sofisticação, certo? Então eu mencionei antes como eles conseguiram a escada, ou aparentemente conseguiram a escada, usando, você sabe, eles tinham o caminhão, a escada, o cortador de disco, eles tinham as scooters. Mas houve erros, não? Eles deixaram a coroa da imperatriz, como mencionei antes. Eles deixaram duas esmerilhadeiras, walkie-talkie, luvas, cobertor com gasolina e maçarico. Relataram que tentaram incendiar a escada ou o caminhão do lado de fora. Se pensar em perícia, a promotora de Paris, Laura Bacall, que citei antes, sugere que estão fazendo testes forenses nisso. Algum aspecto disso foi negligenciado? O elemento que achei descuidado, e sei que alguns discordaram, é que 7 minutos é muito tempo para um assalto, Jesse. Para mim, essa é a parte mais negligenciada. Agora, claro, 3 desses minutos foram gastos entrando e saindo, mais 4 minutos. Então, se você assistiu aquilo, acho que era um vídeo do TikTok, não lembro, que foi gravado por uma pessoa que estava lá. Eles literalmente ficaram lá parados por 4 minutos com aquela esmerilhadeira. Isso é extremamente descuidado. Quando você faz algo assim, você quer entrar e sair rápido. Você não quer ficar lá parada. E foi exatamente isso que eles fizeram. Então, na minha opinião, se quisermos começar pelo básico disso tudo, acho que levar 4 minutos para fazer isso já mostra descuido desde o início. Porque, na verdade, isso é bastante tempo. Você acredita que isso tem relação com o crime organizado? Essas pessoas já podem ter feito algo assim antes? Ou isso foi um caso isolado? Isso, como parece, sugere para você que eles não planejaram direito, a ponto de não terem aquele nível de profissionalismo? Vou falar disso em breve, pois outras coisas aconteceram recentemente. Você acha que isso pode estar ligado ao crime organizado? Também existem teorias de que pode haver um indivíduo muito rico ou um grupo de indivíduos que terceirizou isso para tentar colocar as mãos nessas joias. Estamos pensando da maneira certa? Me diga. Sim, acredito que pode estar ligado até uma rede maior. Se é crime organizado, não sei. E o motivo pelo qual eu penso isso é por causa do nível de, podemos dizer, informações ou inteligência, pois eles precisavam saber quais alvos escolher e quais sistemas estariam fora do ar. Isso não é algo que um ladrão de primeira viagem necessariamente teria. Isso é alguém que tem inteligência, se você pensar bem, como no mundo da espionagem, por dentro. E essa pessoa provavelmente está na folha de pagamento de algum tipo dessas organizações do crime organizado. E é isso que me diz que pode estar ligado a algo maior. Eu sei disso com certeza? Não, mas é realmente esse nível de inteligência que eles têm que me dá esse sinal. Então, eu mencionei antes que houve esses furtos recentes, certo? Você acha que eles estão ligados a isso? Você acha que os investigadores veem o que aconteceu e pensam: isso é uma sequência ou um padrão? São os mesmos indivíduos ou a mesma rede? Sem dúvida, eles estão fazendo isso. Seria um trabalho policial ruim se não fizessem.
E é isso, né, eu realmente acho que tudo pode estar conectado. Ao mesmo tempo, Paris por si só e novamente os franceses admitiram isso. Isso tem saído em toda a imprensa francesa, estão tendo problemas em relação ao quadro de funcionários e à segurança em muitos dos seus museus, por causa de greves, por causa dos sindicatos, todas essas coisas. E uma das coisas que o Museu do Louvre realmente apresentou, acho que foi no final do ano passado, mas posso estar errada quanto a essa data, foi um pacote de segurança de centenas de milhões de euros para reforçar a segurança no Louvre. Emmanuel Macron aprovou isso. Isso foi aprovado, mas obviamente ainda não tinha sido implementado. Eles sabem e têm plena consciência das falhas de segurança em alguns desses museus. E sobre o que você falou dos outros museus que já passaram por isso, acho que eles começaram, e não quero falar mal deles, mas em museus menos conhecidos, para testar se eram capazes de fazer isso com sucesso, com o Louvre sendo o top em termos de segurança e tudo mais. Então, eu fico pensando se parte daquilo no ano passado foi quase um campo de testes, por assim dizer, para isso. E eu acho que é uma corrida contra o tempo, certo? Porque o que eles vão fazer com esses itens? Onde descarregam esses itens? Vendem no mercado negro, reutilizam peças ou derretem o ouro? A NBC informa que especialistas afirmam que esses itens são extremamente específicos e únicos. Não dá para vendê-los sem suspeitas, então é preciso derretê-los. E se for esse o caso, você tem que agir muito, muito rápido antes que eles façam isso. O que você acha? Então, algumas coisas que eu penso de novo, e eu acho que, falando antes sobre a sua teoria de que, sabe, um grande colecionador encomendou isso, eu não acho que seja o caso aqui, na minha opinião. Acredito que se um grande colecionador tivesse encomendado, não seriam joias que exigissem tanta precisão para serem derretidas. Mas eu realmente acho que, nesse caso, essas joias estão quentes, né? E elas são altamente reconhecíveis. Essas são joias quentes e reconhecíveis. Então, sim, sempre existe um mercado negro para tudo. Quero dizer, alguém pode comprar essas joias e elas nunca mais serem vistas. Mas tanta gente nesse mundo sabe que elas obviamente foram roubadas. Colecionadores gostam de exibir seus itens, então teriam dificuldade em mostrar essas joias para outros. Mas eu também acho que, mesmo desvalorizando bastante as joias ao desmontá-las, elas ainda valem provavelmente dezenas de milhões de dólares só pelas pedras em si. Li especialistas em restauração de arte e joias afirmando que tudo pode ser feito em uma semana. Então, eu odeio parecer pessimista, mas na minha opinião, acho que algumas dessas peças já foram desmontadas. Mas ao desmontar, precisam de máquinas ou ir a lugares específicos? Isso levantaria suspeitas? Poderia. Novamente, obviamente, eu não sou joalheira. Esse não é o meu ramo, então eu não sei como essas peças seriam desmontadas. Você não pode só tirar as joias dali, não é assim que funciona. Mas sim, isso poderia absolutamente alertar alguém. Mas novamente, voltando à minha teoria de que isso faz parte de uma rede maior, acho que eles pagam pessoas para fazer isso, sendo totalmente honesta com você. Se isso foi vendido no mercado negro, como você disse, se realmente for algo, imagine um colecionador ou grupo dizendo: não vou mostrar a ninguém, vou guardar no cofre. Seja qual for o caso, a capacidade de rastrear transações privadas no mercado negro é o quão difícil. Ai meu Deus, é incrivelmente difícil. Olha, essa pode ser mais fácil, né? Por causa do nível de escrutínio, já que todos os olhos estão nela, essa pode ser mais fácil, mas não muito. E então, de novo, as pessoas realmente estão vindo pra cima de mim, dizendo que eu afirmei que um colecionador não encomendou isso. Eu só sinto no fundo que não é esse o caso aqui. Você se surpreende por ainda não haver prisões até agora? Na verdade, não me surpreende que não haja prisões. E como você disse, os itens ficaram para trás, certo? Aquela esmerilhadeira, eu fui deixada para trás, luvas, esse tipo de coisa. Agora, eles podem conseguir DNA de dentro das luvas, certo? Dedos nas luvas. Mas, novamente, aqui, assim como nos Estados Unidos da América, esse DNA só vai dar resultado ou coincidir se o DNA já estiver no sistema. Acredito que eles usaram pessoas sem antecedentes criminais conhecidos, justamente para se proteger caso algo assim ocorresse. Eles não vão conseguir DNA daquela esmerilhadeira porque a pessoa claramente estava de luvas quando a usou. Provavelmente também não conseguirão nada da lata de gasolina. Para ser honesta, não estou surpresa. Sei que pareço pessimista. Como é de fato uma investigação dessas? A, B.
News informou que a empresa de segurança israelense Grupo CGI agora faz parte da investigação. Eles ajudaram a resolver o roubo do cofre verde de Dresden, na Alemanha, onde mais de 130 milhões de dólares em joias e diamantes foram levados. A CNN informou que a Unidade de Crimes contra o Patrimônio Cultural da Interpol pode agora participar dessa investigação. Existe uma conexão internacional. Eu relatei anteriormente que eles têm cerca de 100 agentes na França que fazem parte disso. Como é uma investigação como essa? Sim, sem dúvida. Fiquei surpresa por só saber hoje que a Interpol estava envolvida. Normalmente, ela age de imediato. Principalmente na Europa, onde os países são muito próximos e as pessoas entram e saem deles o tempo todo. São 196 diferentes agentes da lei em toda a Europa, em todo o mundo. É basicamente a maior força policial do mundo. Então, não há dúvida. Eles estão trabalhando com a Interpol. Eu acho que é realmente muito inteligente contratar também aquele grupo israelense, porque esse é o histórico deles. Isso é o que eles fizeram com sucesso. Então, eu parabenizo os franceses por fazerem algo assim. Eles podem envolver os Estados Unidos da América, mas não acho que precisem. Eles têm capacidade para isso. Meu palpite é que, em termos de rastrear esses indivíduos, isso vai ser bem parecido com os casos que vemos aqui. Aqui, você trabalha de trás para frente e verifica quais celulares estavam conectados na área às 9h30. Agora será bem mais que às 2h30, mas devem começar por esse horário e retornar aos poucos. A partir disso, alguém olharia para isso e diria: espera aí, eles foram capturados em vídeo, certo? Eles foram capturados por câmeras de segurança. Sabemos mais ou menos para onde as scooters iam. Mencionei que eles parecem saber como conseguiram a escada, então talvez estejam investigando isso antes do roubo. Mas como alguém simplesmente desaparece assim em Paris? Quero dizer, você já deve ter ido a Paris, imagino. O trânsito lá é uma loucura. Então, muita gente anda de moto porque é um jeito muito mais fácil de se locomover pela cidade. E então, se aquele roubo não foi relatado imediatamente, o que não foi, houve um atraso até a segurança chegar lá. Na minha opinião, eles já estavam na frente e provavelmente já estavam saindo da cidade. Porque eu acho que várias pessoas em motocicletas, na minha opinião, não vão chamar a atenção de ninguém às 9h30 da manhã em Paris. Também pensei que talvez haja pelo menos 4 pessoas envolvidas, talvez cúmplices. Quanto mais gente envolvida, maior a chance de erro. Me pergunto se as autoridades vão esperar isso acontecer ou se já aconteceu. Quero dizer, pode já ter acontecido, mas sim, você sempre quer. Eu não quero dar dicas para criminosos, mas sim, normalmente você quer manter essas coisas pequenas. Você não quer gangues com muitas pessoas, certo? Sabe, entrando em museus porque, sim, é mais provável que alguém cometa um erro. 4 pessoas, se você quer a minha opinião sincera, eu acredito que elas provavelmente praticaram isso e acho que provavelmente já praticaram isso antes. Eu não acho que isso foi algo que elas simplesmente acordaram e decidiram fazer de um dia para o outro. Eu acho que elas praticaram isso, praticaram em outros prédios, praticaram em casas, esse tipo de coisa. Eu acho que isso foi ensaiado. Até mesmo a parte de ameaçar os seguranças do Louvre com os cortadores, quero dizer, achei que isso também foi um componente interessante. Eles estavam desarmados, certo? Pelo que sabemos, eles estavam desarmados, não acho que isso tenha sido surpreendente. Eles ameaçarão as pessoas com qualquer arma próxima. Mas talvez eles não esperassem que a segurança chegasse tão rápido e então tiveram que recorrer a ameaçá-los com isso. Mas Deixe-me te perguntar uma coisa. Você mencionou como isso poderia ter acontecido. Lapsus. Então, o que você faz em seguida? Digo isso porque o diretor do Museu do Louvre, Lourenço Desars, deve se reunir hoje com o Comitê Cultural do Senado da França para responder como isso pôde acontecer. E a propósito, o Cour des Comptes, a principal instituição de auditoria da França, está preparando um relatório que, segundo a ABC News, que revisou uma parte dele, deve concluir que houve um atraso na, entre aspas, implantação de equipamentos destinados a garantir a proteção das obras dentro do Louvre no período de 2019 até 2024, e que, entre aspas, a implementação operacional parece desigual e, em geral, muito limitada, e que algumas salas do Louvre não estão completamente cobertas por
videomonitoramento. A NBC disse que um porta-voz do governo afirmou que o presidente Macron pediu, entre aspas, uma aceleração das medidas de segurança no museu. A NBC informou que o ministro do Interior, Laurent Nunez, afirmou que os alarmes do museu funcionavam e confirmou: houve um roubo no Louvre. Algumas das joias mais preciosas da França foram roubadas. Então, obviamente, isso é um fracasso. Não há mais nada que eu possa dizer. O alarme funcionou perfeitamente e foi ativado assim que a janela foi atacada. A polícia foi avisada e chegou em 3 minutos. O sistema funcionou, mas o ocorrido não pôde ser evitado. Então acho que a pergunta é para você, Tracy. A. Sabe como isso realmente aconteceu? Mas B. O que eles fazem no futuro? Então, e eu li esse relatório também, Jesse, quero focar nos 3 minutos que você mencionou. Esse tempo de resposta é muito longo, sendo honesta. Na minha opinião, é realmente demorado em um museu da estatura que o Louvre tem. Eles deveriam conseguir chegar lá. Alguma segurança deveria chegar em menos de 60 segundos. Ponto final. Isso mostra que eles tinham todo o equipamento, mas como você disse, nem todos estavam igualmente protegidos. Nem todas as áreas do Louvre estavam cobertas da mesma forma. Mas eles não têm pessoal suficiente. Na minha opinião, eles não têm mão de obra física para responder em um tempo adequado. Esta é a parte que, na minha opinião, não está sendo abordada. Também não acredito que o relatório tenha tratado disso, e tem sido. Pelo que entendi, as reportagens disseram que eles realmente têm uma escassez, para ser sincera, de segurança em toda Paris e nesses museus. E por isso eu acho que é aí que está realmente a maior deficiência de segurança, além de, obviamente, não utilizarem o equipamento de forma adequada. Tracy, antes de eu te liberar, queria te perguntar uma coisa. Talvez eu esteja lendo livros demais do Daniel Silva, Gabriel Allon, mas um roubo assim pode estar ligado a algo maior? E não falo apenas, como dissemos, de crime organizado. Existem teorias. Poderia estar ligado ao tráfico de drogas? Também existe a questão: poderia estar ligado a uma rede terrorista? Isso é algo real? Existem roubos como esse que estão ligados a uma organização criminosa maior, a uma rede terrorista? Você já viu algo assim antes? Há algo até agora que sugira isso? E se não, o que você procuraria para ver se isso pode estar potencialmente ligado a algo assim? Bem, obviamente, no meu trabalho com contra-terrorismo, nunca vi uma ligação com roubo desse porte. Sim, vejo ligações com o crime organizado, mas é mais sobre logística, rotas de comércio e afins. O mesmo vale para conexões de terroristas com drogas. Eles não lidam com o mesmo tipo de produto. Eles só querem conexões para suas rotinas de transporte, para a logística, para facilitar as coisas para eles. Então, eu não vejo necessariamente essa conexão. Acho que seria talvez mais viável com drogas. Mas, novamente, traficantes de drogas tendem a não agir de forma tão ousada, tão pública assim. Então, eu tendo a acreditar mais em crime organizado, mas essa é só a minha opinião. Tracy Walder, agradecemos muito sua participação e opinião. Obrigado. Obrigada, Jesse. Isso é tudo que temos para vocês agora aqui no Sidebar. Pessoal, muito obrigado por nos acompanharem. Inscreva-se no YouTube, Apple Podcasts, Spotify ou onde ouvir podcasts. Me siga no X ou Instagram. Sou Jesse Weber. Até a próxima.